Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sábado, dia 27 de agosto, dia de Santa Mônica, a grande mãe de Santo Agostinho, aquela que é um exemplo de perseverança na oração, mulher que durante 34 anos rezou pela conversão de sua família e alcançou essa graça. Eu quero te convidar a tomar em mãos comigo a Palavra de Deus, abrindo-a no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos de 14 a 30. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido só 1, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como tu foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos. Aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como tu foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que lhe tem será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, meus irmãos e irmãs, Jesus nos conta hoje, nesse sábado, a parábola dos talentos. Aqueles 3 empregados que receberam do patrão talentos segundo as suas capacidades. Diz o Evangelho que um deles recebeu 5, o outro 2 e um recebeu apenas 1 talento, segundo as suas capacidades. Vejam, às vezes nós temos o receio de dar o sim a Deus na nossa vida, de aceitar o convite para trabalhar na comunidade, para servir os irmãos, para coordenar algum movimento pastoral, comunidade, estar à frente de algum trabalho na vida comunitária, ter alguma responsabilidade pelos irmãos e pela comunidade, porque nós temos medo de não sermos capazes de realizar a tarefa. Ora, o Senhor não escolhe capacitados, Ele capacita quem escolheu. E o Senhor nunca vai nos pedir algo além daquilo que Ele mesmo sabe nós somos capazes de oferecer. Deus não vai te pedir pregações se você não tem o dom da palavra. Deus não vai te pedir o dom do silêncio obsequioso se você não é capaz de guardar silêncio. Deus não vai te chamar a ser um confessor se você não tem paciência para ouvir as pessoas. Mas Deus vai te colocar em qualquer lugar que Ele saiba, você pode produzir frutos. Agora, depende de quem que esses frutos venham a aparecer na nossa vida. Depende de nós. Porque Deus é aquele que semeia, faz crescer
e faz com que cada planta produza o seu fruto. Tudo aquilo que Deus derrama na nossa vida, tudo aquilo que Deus nos dá, se nós permitirmos, Ele faz crescer e frutificar. Só que nós precisamos permitir. Aquele empregado medroso, que o Senhor chama de mau, aquele empregado não teve a coragem de pensar: poxa, o patrão confia em mim, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer tudo o que eu posso e o restante, a graça vai vir em meu favor. Não, ele simplesmente correu e enterrou o seu talento. Quantas pessoas nós conhecemos, e às vezes até quem me escuta agora, que guardam, que enterram o talento que Deus lhe deu? Quanta gente nas nossas comunidades tem os mais diversos dons, conseguiria realizar as mais diversas e às vezes até difíceis tarefas na nossa vida comunitária, no mundo em si, e se fecha para si mesmo. Quantas são as pessoas que poderiam ser verdadeiros baluartes na sociedade se colocassem à disposição os seus dons? Na nossa comunidade, como a comunidade poderia crescer se cada um assumisse um compromisso e colocasse a serviço de todos aquilo que Deus lhes confiou e lhes deu? Ora, quais são os talentos que Deus te deu? Eles têm multiplicado? Eles têm rendido algo à sua vida e na vida dos seus irmãos e irmãs? Você tem feito esses talentos produzirem o fruto que eles podem produzir? Ou você tem escondido os talentos que Deus lhe deu? Ao final de tudo, nós já sabemos, eu dizia isso ontem, ao final de tudo, nós seremos examinados pelos frutos da nossa vida. E se nós recebemos os talentos, nós devemos colocá-los à disposição. Se o dom veio até nós, dado por Deus, esse dom precisa frutificar. Dom que não frutifica se torna estéril. E a esterilidade não é uma das vias de santificação do cristão, pelo contrário, o cristão precisa ter uma vida fecunda, uma vida bem vivida na presença do Senhor e dos irmãos. Então, eu quero que você se pergunte hoje, os 5, 2 ou 1 talentos que Deus te deu, eles têm frutificado? Eles têm se multiplicado? E têm ajudado os demais a se encontrarem com o Senhor? Que Deus te abençoe e até amanhã. Então, meus queridos, eu passo aqui novamente para lembrá-los do seu like nesse nosso vídeo e do seu compartilhamento desse nosso conteúdo. Por quê? Para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e nós possamos chegar a mais e mais pessoas. Esse nosso canal tem um custo de manutenção, o custo da equipe que faz a edição dos vídeos, nós precisamos mantê-lo. Então, se você puder nos ajudar, puder com qualquer valor nos ajudar a manter esse canal, eu te agradeço.